fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Estamos prontos, vamos com a mensagem de hoje. A mensagem está intitulada Abre a nossa mente, Senhor. Abre nuestra mente, Senhor. E na Bíblia narra um episódio que sempre chamou a minha atenção. Principalmente pelos segredos que estão escondidos, pelas revelações que nós encontramos especificamente no livro de Lucas, que vamos estar lendo agora. O Senhor ressuscitou, depois de subir à cruz, ficou 3 dias no túmulo, e as pessoas, os discípulos, pelo menos a maioria deles, estão agora preocupados porque pensam que tudo aquilo que o libertador dizia, o suposto Messias para eles, porque ainda eles não tinham a seguridade, tudo que ele falou que iria acontecer, não aconteceu. Apesar de que o Senhor tinha anunciado a sua morte, ele tinha dito, isso precisa acontecer, eles veiam como que se o plano de Deus, de alguma maneira, de alguma forma, tivesse sido interrompido. E a Bíblia diz especificamente, o que vamos agora a ler, que caminho a Emaús, haviam 2 discípulos caminhando em direção àquela aldeia. Eles vinham desde Jerusalém e estavam indo caminho a Emaús. Vamos ler Lucas capítulo 24, versos 13 ao 16. Lucas 24, versos 13 ao 16, diz: E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Estamos falando aqui de Jesus. Ele já tem um corpo ressuscitado. As únicas marcas, dizem as Escrituras, que mostravam que ele era o mesmo Cristo que havia sido crucificado, estavam em seus pulsos. Tudo o restante, todo o seu corpo agora era novo, era glorificado de alguma maneira. Então Jesus se aproxima deles e passa a caminhar ao lado deles como se fosse apenas um viajante. Mas a Bíblia diz aqui que os olhos deles estavam fechados, estavam impedidos de reconhecê-lo. Eles não perceberam que era Jesus quem caminhava ao lado deles. E começaram a conversar com aquele homem, sem saber, insisto mais uma vez, que aquele homem era o Senhor. Falavam sobre Moisés, falavam sobre os profetas. Insisto mais uma vez, eles não sabiam que era o Senhor. E quero que me prestem muita atenção, porque a partir deste incidente, caminho a Emaús, é que se abre uma revelação nova para nós. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Senhor les abriu os olhos. Lembram que leímos que eles estavam com os olhos fechados, que eles não podiam reconhecer a Jesus? O Senhor abre os olhos deles. Lucas 24, verso 31. Então se les abriram os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu da presença deles.
Depois de estar falando com Jesus no caminho, estes dois discípulos convidam Jesus para comer na sua casa. E ali na sua casa, diz a Bíblia, que foram-lhes abertos os olhos e o reconheceram. Entenderam que era Jesus. Entre si eles falaram, não podemos acreditar que era Jesus quem estava conosco. Mas nesse momento, diz aqui a Bíblia, que Jesus desapareceu. Mas les abriu os olhos antes. Depois a Escritura diz algo que não é menor. O seguinte versículo, verso 32. Lucas 24, verso 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Assim que primeiro les abriu os olhos e depois les abriu as Escrituras. Todo aquilo que Jesus tinha conversado com eles no caminho, agora eles entendem. Agora eles entendem. Para poder entender as Escrituras, primeiro tem que ser abertos os olhos. E eles reconhecem, não ardia em nosso coração quando Ele nos falava a palavra. Lucas 24, verso 45. É um versículo que muitas vezes passa desapercebido, mas quero que possamos ler. Lucas 24, verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, eu vejo aqui que não é uma forma arbitrária em que se vão abrindo as distintas coisas. Primeiro, Deus les abre os olhos. Reconhecem que é Jesus. Depois, les abre as Escrituras. Mas finalmente, diz aqui, verso 45, que les abre a mente para que compreendessem as Escrituras. Por isso, a eles surpreendeu que pela primeira vez estavam falando com alguém que possivelmente era um rabino. E, no entanto, agora, quando Deus les abre a mente, les abre os olhos, les abre o coração, diz a Bíblia que o coração deles ardia quando falavam da Bíblia. Então eu quero fazer um resumo pronto, rápido, de este processo, porque é um processo para que nós possamos ter uma abertura espiritual em relação a Deus e em relação à sua palavra. Se temos aí o primeiro slide, por favor. O processo de abertura espiritual. Tem 3 passos que temos mencionado. O primeiro é os olhos. É o reconhecimento da sua presença. Quando Deus te abre os olhos, você vai poder reconhecer a presença de Deus. Segundo, as Escrituras. Quando Deus abre as Escrituras, diz que eles entenderam, eles sentem uma paixão e ardor no coração. E terceiro, a mente. Quando Deus abre a mente, eles podem ter compreensão e expansão do propósito. Quando eu estive em Israel, fazia alguns anos atrás, eu pude perceber que muitas pessoas que vão a Israel, a maioria deles conhecem a Bíblia de cor. O guia falava de tal situação, de tal lugar, e prontamente a maioria falava, este versículo diz assim, assim, assim. E eu ficava surpreso, porque a maioria conhecia a Bíblia, as Escrituras de cor. Outros conheciam o Pentateuco, os primeiros 5 livros inteiros. Mas quando chegamos ao Muro das Lamentações, eu via muitos jovens, muitos rapazes, vestidos com a indumentária judaica, e eles estavam lendo o Torá,
as escrituras. Mas eles, como liam? Eles estavam frente aqui ao muro, eles liam as escrituras e balanceavam assim o corpo, enquanto eles estavam lendo o Pentateuco. Agora, a forma de ler destes jovens era uma forma mecânica. O coração não ardia no momento, na hora de ler as escrituras. E é diferente. É diferente quando você lê a Bíblia de uma forma mecânica. Tenho que ler a Bíblia um capítulo por dia. Me recomendou o pastor, me recomendou o meu líder da reunião caseira. Então você lê o capítulo em forma mecânica, mas não sente nada. É totalmente diferente quando lê através do Espírito Santo. Quando as letras que estão na Bíblia, na palavra, nesse momento, cobram sentido. E nesse momento você pode dizer, uau, eu não tinha visto desse modo, dessa maneira. Olha, é maravilhoso quando o Espírito Santo lê a Bíblia através de você. E vou repetir o que estou dizendo, presta atenção. É maravilhoso quando o Espírito Santo lê a Escritura através de você. Não você lindo, é o Espírito Santo lindo através de você. Nesse momento você entende, nesse momento o Espírito Santo te revela algo que está diante dos teus olhos, como que a palavra, o versículo sai da Bíblia, do teu celular, onde você está lendo. É maravilhoso, é diferente. Esses judeus ali no Muro das Lamentações, muito religiosos, eles estavam indo de uma forma mecânica, como muitas vezes talvez nós lemos a Bíblia de uma forma mecânica, mas que diferente é quando nós podemos ler, quando o Espírito Santo pode ler a Bíblia através de nós, através de nós. E foi exatamente isso o que aconteceu com aqueles homens. Possivelmente eles conheciam muito das Escrituras. A Bíblia diz que estes dois homens que estavam caminho a Emaús, eles eram discípulos, mas eles não perceberam quem estava caminhando ao lado dele. Em primeiro lugar, eles não perceberam que Jesus estava do lado deles. E olha, isso é o pior que pode nos acontecer. Caminhar ao lado de Jesus e permitir que o sagrado se torne comum. Algo de todos os dias. Que o tédio vire algo. Deixamos, que palavra posso usar? Que deixamos de lado o extraordinário de Deus, os milagres de Deus. Porque a vida virou algo comum. O excesso de familiaridade. É como que já Deus tinha prometido algo e já. Por exemplo, sempre nos falamos. Deus disse, eu estarei com você todos os dias até o fim do mundo. Amém? Então nós tomamos isso normal. Deus está comigo todos os dias. Onde eu for, o Senhor está comigo. E já deixamos de entender o maravilhoso que é que o Senhor caminha ao meu lado. Que onde eu for, o Senhor está comigo. Por quê? Porque hemos entrado em uma familiaridade. É algo comum, é um tédio. Olha, me estão entendendo? Estou sendo claro. Quando Deus abre a mente e amplia os limites do seu conhecimento, você começa a compreender coisas que outros não compreendem. Quando Deus abre a tua mente, você vai compreender coisas que outras pessoas não compreendem. Caso contrário, você se fecha.
Por quê? Você pode conhecer Cristo, você pode saber muito da Bíblia e ainda assim permanecer fechado para o novo de Deus. Muitas vezes nas mensagens eu falo para vocês, algo novo de Deus está chegando. E desde aqui eu posso ver os rostos de todos vocês. E muitos de vocês falam amém. E vê um sorriso nos seus rostos, nos seus lábios. Hein? Mas às vezes também eu percebo uma resistência em algumas pessoas. Por quê? Porque o novo sempre produz mudanças. O novo sempre produz mudanças. E as mudanças ameaçam a tradição. O que sempre faço, o que sou acostumado. Não tenho que mudar nada. Continuo igual. Por isso que, para algumas pessoas, quando se diz que Deus tem algo novo para nós, encontramos algo de resistência. Há pessoas que gostam de permanecer exatamente como estão. Não querem mudar. Tem um ditado popular que diz: melhor é o mal conhecido do que o bom por conhecer. E muitos aplicam isso ainda na vida espiritual. A quem se conforme com o que possui, mas não tem o coragem de dar um novo passo, vai continuar igual. Não vai permitir que o novo de Deus possa estar nas suas vidas. E justamente nesse novo passo, muitas vezes, existem coisas melhores que nós não conhecemos. Que nós não conhecemos. E pensamos, bem, isto é o que eu tenho, e isso está bom, e é suficiente. Quando Deus tem coisas melhores, quando Deus tem coisas boas para cada um de nós. O problema é que, quando se fecha a mente, ocorre algo que eu quero que me prestem muita atenção. Porque isso é determinante para compreender o que hoje Deus quer te dizer. O que Deus quer nos dizer nesta tarde. Em determinada ocasião, o Senhor disse o seguinte. Lucas capítulo 5, verso 37. Lucas 5, 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Ok? Para aqueles que não conhecem, o odre é um recipiente de couro, é uma bolsa de couro, onde se coloca o vinho. E diz aqui que o vinho novo não pode se colocar em um odre, em uma bolsa velha, porque estraga, se rompe. Então, o vinho novo tem que ser colocado em um odre, em uma bolsa nova. Ou seja, o couro, essa bolsa de couro, precisa estar preparada. Os enólogos, estou seguro que vocês não conhecem o significado da palavra, eu também não conheço. Então fui no dicionário e diz que os enólogos são os especialistas em todo o processo da produção do vinho. O couro precisa estar devidamente curtido para que, quando o vinho novo fosse colocado, ele não se rompesse. Porque se estivesse velho, o odre, o couro, se rompe e se estraga o vinho. Então, aqui nesta declaração que está dizendo o Senhor, na verdade é uma proteção paternal. Ele está dizendo, estou cuidando também dos odres velhos e não apenas do vinho novo. Porque poderíamos entender de que o cuidado aqui é o vinho novo, para que não se estrague, não tem que colocar em um odre velho.
Não, o Senhor está dizendo, eu vou cuidar também do odre velho. Porque se o vinho novo se derrama, há mais vinho nas adegas. Há mais vinhos lá. E alguns poderiam interpretar este episódio pensando que Jesus está mais preocupado com o vinho. Mas ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Agora, como entender espiritualmente isto que está falando o Senhor? Vou te explicar desta forma. Ninguém coloca, ou melhor dito, Deus não coloca uma revelação nova em uma mente velha. Deus não coloca uma revelação nova em uma mente velha. Por quê? Porque a mente velha não o suporta. Ela se rompe e a revelação se perde. Então, o que faz Deus? Ele, quando vê que a tua mente está fechada, que a nossa mente está fechada, Ele cuida o odre, Ele cuida a nossa mente. Não nos dá essa revelação, por quê? Porque não estamos preparados para recebê-la. Agora, por que o odre velho tem que ser substituído por um novo? Ou seja, por que uma mente velha deve ser substituída por uma mente nova? Porque a palavra está viva. A palavra de Deus está viva. E eu quero que vocês possam me prestar muita atenção nisso, porque se isso sai fora do contexto, vocês poderiam pensar que Deus é mutável. E não, a Bíblia diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Deus não muda. Ok? Então, eu quero que vocês possam me compreender isto. O vinho novo significa que com o Senhor nós vivimos uma mudança constante todo o tempo. E isso é importante poder entender. Por quê? Porque a palavra de Deus está viva. E isso faz que a igreja possa viver diferentes temporadas. Que nós possamos viver diferentes temporadas. O pior que pode acontecer é você não discernir a temporada que está vivendo agora. Você pode ser um líder, você pode ser um empresário, você pode ser uma ama de casa, você pode ser um sacerdote do lar, mas você precisa discernir as estações. As estações que estão vivendo. Por quê? Porque as estações mudam. As estações mudam as nossas vidas. E se elas mudam é porque a palavra de Deus está viva. Deus não muda, mas sua palavra está viva. Vejam este exemplo. Certo dia, Deus disse para Ezequias o seguinte. Isaías 38, verso 1. Isaías 38, versículo 1 diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias recebe uma palavra de Deus. Escuta bem, não era Satanás que estava falando, não era o diabo, era Deus mesmo falando para Ezequias: ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ai, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se Deus te fala isso, amanhã você vai morrer, o que você faria? Talvez você e eu faríamos o que Ezequias fez. Porque diz a Bíblia que ele voltou, virou seu rosto para a parede e orou. Vamos ler o seguinte versículo. Capítulo 38, versos 2 ao 5 de Isaías.
Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e disse a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você pode dizer amém, glória a Deus. Mas se você ler friamente a passagem aqui, você talvez pode se perguntar: mas o que aconteceu com Deus? Porque Ele mudou de ideia. E eu creio que Deus não muda de ideia, mas a sua palavra está viva. E se a palavra de Deus está viva, isso significa que as misericórdias de hoje são novas. E amanhã haverá outras novas misericórdias. Porque a palavra de Deus está viva. As misericórdias de hoje não são as mesmas de amanhã. Você não pode viver com as misericórdias de hoje para o dia de amanhã, porque amanhã Deus tem novas misericórdias para todos nós. Amém? E por isso Deus precisa abrir a sua mente para aquilo que virá amanhã. Estão me compreendendo até aqui? Sim? Me fala, senão eu volto à mensagem desde o começo. Olha, esta é uma igreja que vai ajudar você a abrir a sua mente. Por quê? Porque temos pedido, temos orado, que Deus possa abrir as nossas mentes. Hemos pedido ao Espírito Santo que possa abrir o nosso entendimento. E se alguém vir aqui com a mente fechada, mais cedo ou tarde, Deus vai protegê-lo. Como falamos agora do odre velho. Deus vai proteger. Deus vai proteger. Não é que Deus vá a jogar fora. Deus vai cuidar. Deus vai a proteger. Não é que o vinho novo romperá o odre. Deus simplesmente vai preservá-lo. Mas se você vem com a mente fechada e não permite que Deus possa abrir a sua mente, haverá revelações que você nunca compreenderá. Nunca compreenderá. Há pessoas que talvez irão para o túmulo sem nunca entender onde o seu pastor estava indo. E até o último dia vão se perguntar: mas o que o pastor queria dizer? Por que disse aquilo? Porque continuamos com a mente fechada e não permitimos que Deus possa abrir a nossa mente. O que significa isso? Que eles não possuem essa revelação. E Deus disse: não, você ainda não está preparado. Você simplesmente não vai entender. Não vai entender. Olha, até o mesmo Saulo de Tarso. Ele nunca mudou seu temperamento. Ok? Ele nunca mudou seu temperamento. Ele mudou a sua motivação. Lembra vocês o que fazia Saulo de Tarso? Ele tinha paixão por matar os cristãos, antes de conhecer Jesus. Era a paixão, o ardor dele. Eles eram os inimigos de Roma, os inimigos dos judeus. E então ele matava os cristãos. Mas quando ele conheceu a Jesus, não mudou seu temperamento. Continuou com a mesma paixão, mas a motivação era diferente. Agora ele tinha paixão por escrever as Escrituras.
a revelação que ele recebia de Deus. E hoje em dia nós temos a maioria dos livros do Novo Testamento escritos por esse homem de temperamento forte, de muita paixão. E temos as cartas que são os pilares da nossa fé. Deus não coloca limites à capacidade do nosso cérebro, não. Você precisa usá-lo. Está usando o seu cérebro? Espero que sim, espero que seja amém. Por quê? Porque Deus lhe dá a você a capacidade de criar. Deus abre a sua mente e diz: eu quero que você crie. Olha, há algo que não me deixa dormir. E são as centenas de maneiras, de formas e métodos que devem existir para alcançar aos nós convertidos com a mensagem de Cristo. E que muitas vezes nós não utilizamos por medo do status quo, por meio das críticas, que não utilizamos por medo do que o establishment, o que está já definido na sociedade, possa nos falar. De repente nos dizemos: este é o último grito da moda para poder evangelizar. Mas não necessariamente. Deus está trazendo coisas novas todo o tempo. Eu não posso amar o modelo, porque os modelos em uma igreja... Vamos primeiramente, o que é um modelo? Como nós podemos definir o modelo? O modelo é simplesmente a implantação de uma técnica para alcançar a visão. O modelo serve à visão e não é o contrário. Qual pode ser o nosso modelo para alcançar a visão? Qual é a nossa visão? Alcançar almas para Cristo. A nossa visão é cumprir o mandamento de Deus, ir e predicar o Evangelho, que as pessoas possam conhecer a Jesus como seu Salvador pessoal. Então, qual é o nosso modelo para poder alcançar essas pessoas? Pode ser a reunião caseira. Sim? Pode ser evangelismo. Pode ser concertos. Quantos anos nós usamos o café concert? Alcançamos muitas pessoas? Sim, mas eu não posso amar o modelo. Eu não posso amar o modelo, porque Deus vai mudando constantemente. Deus tem muitas formas de poder fazê-lo. Não podemos dizer: este é o modelo de Deus e não existe outro. Para alguns, esse modelo pode funcionar, para outros não. O modelo que usa outra igreja pode funcionar para eles e não pode funcionar para nós. A forma de fazer evangelismo no teu país pode funcionar e aqui não pode funcionar. Por exemplo, o que fazem nos países as igrejas? Falam para os cristãos: vamos todos, vamos para a praça, vamos para o parque. Vamos, levam aí panfletos, levam sua Bíblia e vamos todos para o parque. Começamos a entregar folhetos e começamos a falar: Jesus te ama, se você não se arrepende, você se vai ao inferno. Podemos fazer isso aqui? Não. Porque primeiramente não tem ninguém no parque. O modelo, o método não é igual. Funciona lá, mas não funciona aqui. O que é bom para um não é igual, não é bom também para nós. E o que é bom para nós talvez não é bom para lá. Então, eu não posso amar o modelo. O modelo serve para alcançar a visão. Ok? Quando nós temos a revelação completa, nós defendemos muitas vezes com unha e carne apenas uma parte dessa verdade. E em vez de sermos missionários, nos tornamos colonizadores. O que faz um missionário? Um missionário chega
aprende a cultura, mergulha nela, aprende a língua, por exemplo, usando o exemplo de Daniel e os seus 3 amigos. Eles aprenderam aí a cultura dos caldeus, conheceram os costumes que tinha ali na Babilônia. E eles, por exemplo, eles não saem por ali vestidos de maneira estranha para que as pessoas digam, aí vai um crente, aleluia. Não, Daniel e seus amigos não se vestiram de forma diferente para mostrar que eles eram cristãos, que eles conheciam ao Senhor. Não, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não demonstraram diferença necessariamente pelas roupas, pelos vestidos. Também não demonstraram diferença por causa da língua. Porque a Bíblia diz que eles aprenderam a língua. Eles estudaram os livros da época. Eles eram sustentados por Babilônia para aprender a cultura. Quando eles foram tomados, eles não foram tomados como prisioneiros, como escravos. Tinha um propósito. Estavam estudando, eles estavam na biblioteca, eles estavam aprendendo a língua e a cultura. Quando aparece a diferença? Se não é a roupa, se não é a língua, se não é a cultura, em que eles se mostram diferentes? Eles se mostram diferentes quando se recusaram a se postrar diante de um Deus pagão. No caso dos 3 jovens, e no caso de Daniel, quando ele se recusou a se contaminar com a comida e a bebida do rei, que era oferecida aos ídolos, ok? Que isso possa ficar claro, porque a vezes, ele não queria comer a comida do rei, ele era muito humilde. Não, essa comida tinha sido oferecida aos ídolos. E então Daniel se recusou a comer e a beber essa que era oferecido para o rei. E então, o que acabou dizendo o rei de Babilônia, Nabucodonosor? Dice, eles servem ao Deus verdadeiro. Não há outro Deus como o Deus de Daniel. Foi dentro da própria cultura de Babilônia que eles fizeram a diferença. Me estão acompanhando? Sim? Então, o missionário aprende a cultura e se envolve nela. Mas, às vezes, a igreja, e a igreja não são as 4 paredes, a igreja é você e eu. Muitas vezes a igreja não compreende o verdadeiro significado de fazer missões. Porque muitas vezes pensamos, nós estamos apoiando a 3 missionários, 2 em Peru, 1 na Espanha. Às vezes pensamos que fazer missões é ir na Uganda, na Índia, na China. Não. Sim, tem missionários lá que apoiamos e oramos, mas você é um missionário. Você é um missionário. Te pergunto, como você faz missões no seu trabalho? Porque você é um missionário. Como você faz missões no seu trabalho? Como você faz missões na sua escola? Na sua faculdade, na sua universidade? Você faz missões ou coloniza? Porque se você, por exemplo, chegar no seu trabalho ou chegar na universidade e você falar para todas as pessoas ali, eu não tenho nada em comum com vocês, imundos. Você não está fazendo missões, você está colonizando. Quando os portugueses vieram para o Brasil, o que eles fizeram? Eles colonizaram. Eles obrigaram os índios, as pessoas que moravam lá, a aprender sua língua, sua religião, seus costumes. Isso é colonizar. E quando nós queremos que a força, as pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, sejam igual que nós estamos colonizando. Entendem? Mas Deus nos manda fazer missões. Se você fazer isso,
colonizar, é muito provável que as pessoas coloquem a você de lado. Não falem com você, façam regime de você. Então, qual é a solução? A solução é: procura você ser uma ovelha disfarçada de lobo. Oi, pastor, o que está falando? Olha, o que disse o Senhor Jesus? Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Mas se você vai comer em meio dos lobos, os lobos vão te comer. Sim? Vão acabar com você. Então, para que os lobos não te comam, para que os lobos não o destruam, às vezes as ovelhas precisam pensar, os lobos precisam pensar que você é parte do ambiente. Agora, atenção, isso não significa pecar, ok? Isso não significa aprovar o pecado. Isso não significa negociar as tuas convicções. Vamos fumar, vamos beber. Vamos, porque eu sou uma ovelha disfarçada. Não significa isso, ok? Não significa isso. Significa entrar na sociedade, como entrou Daniel, Isaac, Sadraque, Mesaque, Abednego, marcando suas diferenças, sem colocar suas convicções à prova. Meus amigos da faculdade vão todos para a discoteca, para o disco. Vamos, eu vou também. E você sabe que ali na discoteca, na disco, vai ter bebida, vai ter droga, vai ter mulheres expostas. Para que te precisa comprometer as suas convicções cristãs? Vocês são os meus amigos, mas eu não comparto isso. Mas vocês continuam sendo meus amigos, ok? Eu não estou, mas estou deixando claro a minha posição, ok? Não, eu não me junto com vocês são pecadores, vocês vão ao inferno. Isso é colonizar, você nunca vai alcançar a essas pessoas. E se nós não entendemos isso, o pior vai ser, não que nós envelheçamos, porque um dia nós estamos caminho a envelhecer. Estamos envelhecendo cada dia, ainda mesmo que nós não queramos aceitar. Mas que é o pior? O pior é que a nossa mente envelheça. O pior é que a nossa mente envelheça, que o nosso coração envelheça, que a nossa alma murche. Esse é o pior que pode nos acontecer. Lembra o que te falei? A palavra de Deus está viva. Deus não envelhece. Desde o dia em que nós nascemos até o dia que morreremos, nós caminhamos em direção ao túmulo. Mais perto, mais longe, mas nós vamos em direção a esse lugar. Mas Deus continua vivo. E Deus não muda. Então, Deus existe desde antes dos tempos, desde antes da criação, e Ele continuará para sempre. Porque Ele é um Deus novo, Ele é um Deus criativo, Ele é um Deus inovador. Amém? Ele é assim o nosso Deus. Mas se o Senhor abrir a nossa mente e nos mostrar para que Ele nos preparou, qual foi o propósito que Deus colocou em cada um de nós, não haverá limites para fazermos tudo o que vier às nossas mãos. Quero te explicar isto. Quero usar estes últimos minutos da mensagem. Ainda não acabou, mas eu quero te falar da história de Saul. E ainda mesmo que em alguma mensagem anterior eu te falei algo disto, Saul é um homem que quando pela primeira vez aparece na Bíblia, a ver se vocês lembram, o que ele está fazendo. A primeira vez que Saul aparece na Bíblia, ele não está reinando, ele não está lutando, ele não está matando gigantes.
Sabe o que ele está fazendo? Quem lembra? Procurando jumentas. Procurando jumentas. Lembrem, Saúl era jovem, ele era muito bonito. Diz a Bíblia que entre todos os filhos de Israel, não havia ninguém mais formoso que ele. E todas as meninas, mira teu marido, ele é formoso, sim? Aleluia. Diz a Bíblia que dos ombros para cima era mais alto do que todo o povo. E a Bíblia diz que algumas jumentas do seu pai haviam se perdido. Então o pai diz para ele: tome alguns servos e vá e procure as jumentas. Foi assim que Saúl entra na história bíblica. Um jovem, um homem procurando jumentas. Nem se imagina Saúl que ele vai ser parte da história da redenção. Está apenas procurando jumentas. Como? Olhos fechados, mente fechada, escrituras fechadas, procurando jumentas. Onde estão as jumentas? Alguém viu a minha jumenta? E então um servo vem onde ele e lhe diz, 1 Samuel, capítulo 9, verso 6. 1 Samuel 9, verso 6. Porém, ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. O que o servo está falando para Saúl, um jovem, vamos a consultar o homem de Deus para que nos diga onde estão as jumentas. Veja o motivo por el qual eles vão a procurar o profeta Samuel. Há um profeta que pode nos dizer onde estão as jumentas. Agora, Saúl não sabe como é um profeta. Não sabe como veste um profeta. Nunca falou, nunca conversou com um profeta. E então diz que se aproxima de Samuel, o profeta, porque o servo o recomenda. Então Saúl disse, disseram-me que o Senhor é um homem de Deus. Vamos ler. Versos 18 e 19, mesmo capítulo 9. E Saúl se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente, que era o nome que falavam para o profeta. E Samuel respondeu a Saúl e disse, eu sou o vidente, eu sou o profeta. Sobe diante de mim ao alto e come hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E que responde Saúl? Verso 21. Então respondeu Saúl e disse, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? O que Samuel está aqui dizendo? Olha, Deus vai revelar o que existe no teu coração. Deus vai revelar o que existe no teu coração, porque quando Deus abre os olhos, Deus revela a visão que esteve sempre dentro de você. Desde antes de que você estivesse no ventre da sua mãe, você nasceu com um propósito. Entende isso? E quando Deus te abre os olhos, Deus te revela o que está no teu coração. O propósito de Deus, não o teu propósito.
Eu quero me casar com um loiro que tenha muito dinheiro. Não, esse propósito teu não presta, não. É o propósito de Deus que Ele colocou desde antes de você nascer. Não é que Deus esteja te dando um dom agora. Não é que agora você se tornou um ungido de Deus. Isso de que ungido de Deus. Olha, Deus te unge desde antes de você nascer. Deus te separou desde antes de você nascer. Não é algo de agora, não é algo do momento. Não é algo de que quando você vem aqui e aceita Jesus, e vem aqui no altar e fica de joelhos, e o pastor ora por você, e agora unção o Senhor. Não, desde antes de você nascer, já Deus tinha colocado sua mão sobre você. Deus não tem te aguardado de tantas coisas. Você poderia ter morrido em quantas vezes, mas Deus tem um propósito para a tua vida. E quando Deus abre a tua mente, Ele te declara o que Ele colocou dentro de você, dentro do teu coração. Ele vai revelar, como diz a Bíblia, Ele vai revelar grandeza. Ele vai revelar real sacerdócio. Ele vai revelar que você é geração eleita. Deus revelará a matéria-prima que está dentro de você. Aleluia. E aqui Deus abre os olhos de Saul e revela que existe o que existe no seu coração e unge a Saul nesse momento. Depois diz para ele: não se esquenta com as jumentas do teu pai, o teu pai já encontrou elas. E então, aqui vem o seguinte, lhe dá instruções, ou seja, lhe abre as escrituras. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor diz para ele: se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Uau! Primeiro Deus revela o que há no seu coração. Os olhos dele se abrem. Depois lhe disse por meio de Samuel: você será transformado em outro homem. Você profetizará. E Saul, que era apenas um jovem, um homem procurando jumentas, entra no mundo dos profetas. E ele disse: eu vou profetizar? Sim, Saul. Você começará a profetizar. E assim Deus lhe abre os olhos. Depois lhe abre as escrituras. E agora também lhe abrirá o terceiro, que era? Estão atentos? A mente. Deus lhe abre a mente. Lhe disse, versículo 7. 1 Samuel 10, verso 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faça o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Faz o que vier a tua mão, porque Deus é contigo. Você não será mais um buscador de jumentas. Você será rei. Você será o escolhido. Você será o ungido do Senhor. E é isso que Deus está te falando nesta tarde. Você recebe esta palavra? Diz: faz tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, porque o Senhor é contigo. Que nós possamos nesta tarde poder dizer: Senhor, abre a minha mente. Mas primeiro, a ordem é abrir os nossos olhos, é poder entender que Jesus caminha comigo, poder entender que não é algo de rotina, é algo maravilhoso. Compreender que Deus está comigo, que Deus caminha comigo.
de poder Deus abrir as escrituras para mim. Que cada vez que eu abro a Bíblia, o Espírito Santo lê a Bíblia através de mim e me revela coisas que para outros está escondido. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Quando você permite que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, você vai descobrir coisas que você vai perguntar: como eu não vi isto antes? Como eu não compreendia isto antes? Eu tinha lido esta passagem 100 vezes, 1000 vezes, mas quando o Espírito Santo lê através de você, as letras como que pulam, como que saltam da Bíblia, e você entende, porque Deus te abre as escrituras. E o terceiro, que Deus possa te abrir a mente e você compreender quem é você. Deixa de estar ficando que coitado de mim, coitada de mim, que todo mundo está em minha contra, que tudo me faz mal. Que Deus te abra a mente e você possa compreender que você é real sacerdócio, nação santa, povo escolhido por Deus, que você é um príncipe, uma princesa, que Deus te separou desde antes da fundação do mundo, que você é a menina dos olhos do Senhor, que todas as promessas de Deus são para você. Senhor, abre a nossa mente. Mas não é algo mágico, não é algo que o pastor declara e acontece. Não. É algo que você tem que pedir, é algo que você tem que orar, é algo que você tem que clamar e dizer: Senhor, abre meus olhos, Senhor, abre as escrituras para mim, Senhor, abre a minha mente, porque eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu quero conhecer, Senhor, os segredos que estão na tua palavra. Eu quero conhecer, Senhor, esse propósito que tu colocaste na minha vida, no meu coração. Eu não quero ir no túmulo. Sem fazer o que tu tinhas planejado para a minha vida. Porque Deus te escolheu com um propósito. Esse propósito, sabe, vai se cumprir tarde ou cedo. É melhor que seja cedo. Ainda que você é jovem, ainda que você tenha forças, ainda que você pode caminhar, porque tarde, talvez, tenha alguma enfermidade. Tarde, talvez, não possa usar seus pés. Tarde, talvez, a sua visão não seja mais perfeita. Deus tem um propósito. Vamos cumprir esse propósito agora. E para isso, Senhor, abre a nossa mente. Fique em pé, por favor. E vamos fazer uma oração. E você que está na sua casa também, faz essa oração conosco. Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Porque você é especial. Fecha teus olhos e vamos a orar. Senhor, nos agradecemos pela tua palavra nesta tarde. Queremos, Senhor, oh Deus, experimentar uma aventura espiritual. Que assim, Senhor, como os 2 discípulos caminham a Emaús, eles tinham, Senhor, os olhos fechados espiritualmente e não reconheceram a Jesus que caminhava com eles ao lado. Abre os nossos olhos, Senhor, e possamos reconhecer, Senhor, que Tu estás conosco. Que possamos reconhecer, Senhor, que Tua mão protetora nos guarda, nos cuida, nos protege. Que possamos reconhecer, Senhor, todas as coisas boas que Tu tens preparado, Senhor, para nós. E assim como abriste, Senhor, as escrituras para eles,
E eles entenderam, Senhor, que ardia o seu coração quando Tu lhes falavas, Senhor, as Escrituras. Abre as Escrituras para nós, Senhor. Oh Espírito Santo, que possas ler a Bíblia através de nós. Que cada vez, Senhor, que abramos a Bíblia, seja no livro, seja no celular, que seas Tu, Senhor, lendo a Bíblia através de nós. Não queremos ler a Bíblia, Senhor, de forma mecânica. Senhor, nos mostra os tesouros escondidos na Tua palavra. E te pedimos, Senhor, abre a nossa mente. Não queremos ter, Senhor, mentes fechadas, porque uma mente fechada não pode receber uma nova revelação. Senhor, Tu vas cuidar o homem velho, vas a cuidar a nossa mente velha, Senhor. Mas Tu queres, Senhor, nos mostrar tudo o novo que Tu tens para as nossas vidas. Por isso hoje, Senhor, abre a nossa mente. Abre a nossa mente, Senhor, e que possamos entender e reconhecer tudo o que Tu tens preparado para as nossas vidas. O propósito, Senhor, pelo qual nós nascemos. Não nascemos, Senhor, aqui por acaso, por casualidade, não. Nós vimos neste mundo, Senhor, com um propósito para poder cumprir. Que privilégio, Senhor, de ser chamados Teus filhos, Tuas filhas. Que privilégio, Senhor, de poder estar na Tua casa. Mas não queremos, Senhor, ficar de braços cruzados, não. Queremos, Senhor, Te servir. Queremos, Senhor, cumprir o propósito que Tu tens colocado em nossas vidas. Mostra, Senhor, o que tens colocado nos nossos corações. E queremos ser gratos a Ti, Senhor. Por isso, nesta tarde, Senhor, queremos nos humilhar. Queremos, Senhor, dobrar joelhos. Queremos te clamar, Senhor, que possas nos mostrar, Senhor, a Tua vontade, a Tua perfeita, boa e agradável vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Sei o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu vou clamar sem cessar, de todo o coração, porque o Todo-Poderoso me ouvirá. Então eu vou clamar sem cessar, de todo o coração, porque o Todo-Poderoso me ouvirá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu vou clamar sem cessar, de todo o coração, porque o Todo-Poderoso me ouvirá. Então eu vou clamar sem cessar, de todo o coração,
salva de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.